Estudo Bíblico Jeremias 29, versos 1 a 32. Uma carta aos exilados. Sem dúvida, ela foi escrita alguns poucos anos depois do ataque de 597 a.C. Neste ataque, a primeira leva de judeus foi deportada, verso 1 e 2 Reis 24, versos 10 a 16. O restante do povo foi levado cativo 10 anos mais tarde, em 587 a.C. Segundo Reis 25, versos 1 a 7. Os profetas do otimismo continuavam a anunciar uma falsa paz, tanto para os judeus exilados, os que foram levados depois do ataque feito a Jerusalém em 597 a.C., quanto para os judeus em Jerusalém. O propósito desta carta foi persuadir os deportados a se estabelecerem na Babilônia e se acomodarem ali. Verso 2. A rainha mãe trata-se de Neusta, capítulo 13, verso 18. Jeconias é o filho de Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor levou importantes líderes como reféns e também artesãos, os quais recolheu de todas as nações conquistadas para ajudá-lo na reconstrução e embelezamento da Babilônia. Verso 3. Safã e Ilquias foram os homens que encontraram as escrituras no templo, segundo Reis 22, 10. Elasa, filho de Safã, possivelmente o irmão de Aicão, que protegeu Jeremias contra Jeoaquim, capítulo 26, verso 24, e também de Gemarias, em cujo quarto no templo Baruque leu o rolo de Jeremias, capítulo 36, verso 10. Versos 4 a 11. A palavra de Deus para seu povo em um mundo perverso. 1. Tomem o devido cuidado quanto às suas necessidades físicas. Verso 5. 2. Planejem a próxima geração de pessoas tementes a Deus. Verso 6. 3. Sejam os melhores cidadãos possíveis no lugar onde moram. Verso 7. 4. Não sejam facilmente agitados por rumores e rebeliões. Versos 8 e 9. 5. Vocês continuam debaixo da providência de Deus e Ele tem planos para as suas vidas. Versos 4, 10 a 11. Resumo de A. F. Harper. Versos 5 a 7. Deus deseja que seu povo seja uma parte útil e necessária à comunidade onde se encontra. Um ministério espiritual de intercessão beneficiaria os seus captores. Essa ordem muitíssimo incomum foi dada com vistas ao bem-estar do povo. A aderência dos judeus a esse princípio de lealdade ao governo da terra, na qual vivem, é um dos motivos de sua sobrevivência no mundo até os dias de hoje. Verso 7. A paz 6, verso 14, é a principal bênção do pacto. Números 26. A paz superficialmente prometida pelos profetas falsos, 8, verso 11, cederia lugar a uma verdadeira paz. Ver também João 14, 27. Verso 7. Verso 5. Uma amostra da presença da verdadeira religião entre o povo também se vê no progresso de todos. Justiça social, progresso cultural e prosperidade mútua. Deus quer acrescentar todas as coisas desejáveis àqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus 6,31. E quer que seus crentes sejam amorosos ao ponto de construí-las em benefício de todos os seus vizinhos. Os exilados hebreus na Babilônia não eram escravos, mas deportados. Com o passar do tempo, alguns enriqueceram no comércio e outros atingiram altas posições na corte. Exemplo, Daniel e seus amigos. Verso 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia.
refere-se à duração do Império, 605 a 539 a.C., e só secundariamente à duração do cativeiro, que terminou pouco depois do fim do domínio mundial da Babilônia. Os 70 anos de Israel, sendo nação religiosa, se contam durante o período em que ficou sem templo, 587 a 516 a.C. Versos 11 a 14. A expressão fim que desejais pode ser entendida como um futuro e uma esperança, Berkeley, não no tempo ou na forma esperada por muitos. Primeiro, a nação teria de passar pela purificação do fogo, versos 12 a 14. Deus lhe revela a nossa vida somente quando estamos prontos a lhe entregar tudo o que somos e tudo o que temos. Verso 13, Deuteronômio 4, 29 e 2 Crônicas 15, 12. Verso 14, sorte, no sentido de restaurar circunstância ou dar um novo destino. A raiz dessa palavra é um dos vocábulos usados para o cativeiro, pois deriva da palavra que significa levar, liderar, expulsar ou transportar para o cativeiro. Essa frase é coerentemente traduzida nessa versão por mudar a sorte, isto é, restaurar em sua terra. Exílio, desnudar em sentido mau, pois os exilados eram usualmente despojados de suas riquezas. O objetivo de Deus com o cativeiro era construtivo, para levar ao arrependimento e à santificação de uma nação restaurada. Verso 15. O verso 21 mostra o que Jeová faria com os falsos profetas na Babilônia, que estavam iludindo o povo e criam em suas próprias profecias sobre o breve cativeiro. Essa foi a situação que Ezequiel enfrentou até a destruição de Jerusalém com o templo. Ezequiel capítulos 4, 5 e 7 a 10. Verso 17. A comparação com os figos ruins quer dizer horrível ou bravio, ou seja, ofensivo, ou ainda algo visivelmente abominável, horroroso. Algo estragado física ou moralmente. Ver 24, versos 1 a 10. Versos 20 a 23. Jeremias revela a falsidade e o destino dos dois profetas mais populares entre os cativos na Babilônia, Acabe e Zedequias, verso 20. No verso 18, Jeremias afirma que o povo, essa geração que rejeitou as bênçãos, se tornara alvo de zombaria por parte das nações. Além disso, os líderes e falsos profetas se tornariam exemplos negativos. Jeremias culpa diretamente Zedequias e Acabe por profetizarem falsamente em nome do Senhor, verso 21, e de cometerem adultério com as mulheres de seus companheiros, verso 23. O destino deles será tão terrível que doravante serão usados para pronunciar uma maldição. O Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Outra referência ao uso babilônico de tal castigo encontra-se em Daniel 3, verso 6. Verso 23. É difícil acreditar que os babilônios condenassem homens à morte por tais motivos. Deus entregou esses homens a Nabucodonosor, que provavelmente os condenou à morte por conspirar contra o Estado. Verso 5. Versos 24 e 25. Semaías, o Neelamita, foi um líder judeu na Babilônia que escrevera ao sacerdote Sofonias em Jerusalém, insistindo com ele a que silenciasse Jeremias. Verso 24. Sofonias, filho de Maazéias, era o sumo sacerdote em exercício. Capítulo 21, verso 1, 37, verso 3 e 52, verso 24. Ele era favorável a Jeremias e mostrou a carta de Semaías a Jeremias, o que provocou a sua resposta.
versos 26 a 28. O texto da carta de Semaías, que vos profetiza, verso 27, referindo-se a Jeremias como fanático. Semaías não entendia nada da compulsão divina que impulsionava o tímido Jeremias a agir e pronunciar coisas que para ele eram tão repugnantes. O entendimento literal da palavra fanático no hebraico é de desequilíbrio mental, está louco, fingir loucura. Isso infere no discurso a acusação de Semaías de que Jeremias não era apenas falso profeta, mas louco ou fingindo ser um. Versos 30 a 32. Jeremias profetizou o destino que teria Semaías. Ele não terá descendentes entre vocês que vivam para ver as coisas boas que estou prestes a fazer pelo meu povo. Mufat. Nota: fica claro com base nos capítulos 21 a 29 que a profecia de Jeremias acerca do fim de Judá o colocou em oposição aberta às autoridades nacionais, especialmente aos líderes religiosos. Alguém que anuncia notícias ruins nunca é popular, e essa era uma das maiores cruzes de Jeremias. No entanto, por causa da oposição e do intenso sofrimento, Jeremias tornou-se um guerreiro valente para Deus, cujos feitos nunca serão esquecidos.